A Bíblia nos fala de Francisco. Coincidência ou fato? No início do pontificado de Francisco caiu 2 raios na cúpula da Igreja de Roma. Que as profecias falam sobre 2 reis sobre o mesmo trono. De 2013 a 2022, Francisco ocupou o lugar de Bento XVI. Papa é rei. Na sucessão, o rei assume o trono somente após a morte do seu antecessor. É importante saber, o Estado do Vaticano foi criado em 1929. Após a criação, houve até hoje 8 papas. Francisco é o 8º e esteve no lugar de Bento XVI até a sua morte. Sendo Bento XVI o 7º na sucessão, Francisco, o 8º, ocupou o lugar do 7º até final de 2022. Pois assim está escrito. Apocalipse 17:10. São também 7 reis, 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu, mas quando surgir deverá permanecer por pouco tempo. Coincidência ou fato? Bento XVI ficou por pouco tempo. O Papa João XXIII foi embalsamado em 1963 e está no Vaticano até hoje. Logo, ainda existe. Apocalipse 17:11. A besta, que era e agora não é o 8º rei, é um dos 7 e caminha para a perdição. A besta é o 8º rei, é um dos 7. Francisco é o 8º rei após a criação do Vaticano. Foi um dos 7 até a morte de Bento XVI. E para que não haja dúvida, Apocalipse 13:11, 2 reis sobre o mesmo trono. Então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres como cordeiro, mas que fala como dragão. Chifre simboliza rei. 2 chifres, 2 reis, como cordeiro, como Cristo, pois Cristo é o Cordeiro de Deus, que simboliza a santidade, mas que fala como dragão. O dragão é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, Apocalipse 12:9. Exercia todo o poder da primeira besta. Para quem não sabe, a primeira besta é o rei que crucificou Jesus, tentou matá-lo quando criança. Deus mostrou a Daniel tudo isso 700 anos antes. O 4º reino de Daniel é a besta de Apocalipse. Peça a Deus sabedoria e entendimento e Ele te dará. Roma mudou os mandamentos de Deus. Os mandamentos escritos no catecismo não são os mandamentos de Deus. Retirou-se o 2º para adoração de imagens e dividiu o 10º em 2. Compare. O simples fato de ter imagens já é uma grande desobediência a Deus. O reino que crucificou Jesus, perseguiu seus santos, mudou o tempo e a lei, trouxe adoração a imagens para dentro da casa do cristão. O dragão que tentou matar o Filho de Deus foi Roma, o Império Romano, Herodes. Basta esses versículos para entender que Roma é a besta de Apocalipse e que todo mundo segue a besta. Agora vamos ver alguns feitos de Francisco que tornam o pecado boa-aventurança. Sabemos que somente Deus pode perdoar pecados. Jesus foi criticado porque perdoou pecados, mas Ele é Deus. A Igreja perdoa pecados porque cumpre o papel da besta. Francisco perdoou o pecado de todos que morreram de coronavírus. Também autorizou todo e qualquer padre e pároco a perdoar pecado do aborto, embora saiba que é um assassinato e que o 6º mandamento diz não matarás. Bom, é normal que todos se refugiem naquilo que te favorece. Deus odeia o divórcio, pois Francisco o aprova e o facilita. Francisco aprova e incentiva o casamento de pessoas do mesmo sexo. Para quem não sabe, nós somos a verdadeira igreja, santuários de Deus. E quem destrói o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o nosso corpo é santuário de Deus e é sagrado. Leia Romanos 1, do 23 ao 32. Embora conheça o justo decreto de Deus, de quem pratica essas coisas não entrará no reino de Deus, continua a praticá-las. Continue lendo até o final os feitos que tornam o pecado boa-aventurança. Todos esses feitos e o cumprimento das profecias coloca Francisco como o homem de 2 Tessalonicenses capítulo 2.
Ali se diz que o mundo não terá fim enquanto não vier este homem, o filho do perverso, que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, e se assenta no santuário de Deus dizendo que Ele mesmo é Deus. Perdoar pecados é dizer que Ele mesmo é Deus. E esse homem vem segundo a ação do perverso, de Satanás. Quando ele quebrou o primeiro mandamento de Deus, unindo todas as igrejas, todos os deuses, você já devia ter percebido quem ele é. Esse homem conseguiu unir o islamismo às outras religiões. Isso era impossível, mas não com um poder sobrenatural, o poder do dragão que está nele, que está com ele. A serpente é chamada diabo, Satanás. Veja a importância dela para o Vaticano, para os papas. Continue vendo e entenderá que o poder que está ali é o trono do maligno. Mas Deus sabe que buscamos por ele ir embora diante do trono do maligno. Vamos entender também que com a morte de Bento XVI, duas profecias se cumpriram, a dos 2 papas e do 8º no lugar do 7º.